Olá! Estamos começando mais um InfluCast e esse é o primeiro episódio da quarta temporada. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e comigo tá a Andressa Grifante, que é jornalista e é empresária na RS Bloggers. Nessa leva de próximos episódios, a gente vai falar sobre influenciadores mirins e tudo, ou pelo menos quase tudo, né, que permeia esse universo. Tudo bem, Andressa? Tudo certo. E aí, Léo? Lembrando que no nosso site estão todos os conteúdos das temporadas anteriores, além das informações sobre o projeto e os nossos contatos. E como tu falou, então, hoje a gente vai começar essa temporada de influenciadores mirins e o tema desse primeiro episódio, nosso episódio 01, é contratos, mas mais especificamente as cláusulas que vão ser bem específicas para esse tipo de acordo, né, com influenciadores que são crianças, adolescentes, jovens, enfim, os influenciadores mirins. Então, antes da gente ir para as cláusulas, primeiro eu acho que a gente precisa deixar claro que no momento que se faz um contrato com esse tipo de influenciador, né, a gente está sempre fazendo o contrato, na verdade, com o responsável legal, com o maior de idade. Não existem contratos com menores de idade, né, Léo? Perfeitamente colocado, Andressa. Até já deixo a ressalva que nesse programa e nos próximos a gente vai acabar referenciando conteúdos que foram abordados e esmiuçados em outros episódios anteriores. Então, se tu tá ouvindo isso aqui e quer complementar o conhecimento, tem essa ideia de abranger mais, caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que tá nos ouvindo, nós vamos citar episódios anteriores, vai pro feed, nós estamos em todas as plataformas de podcast, estamos no YouTube também, no canal da RS Bloggers e quase todos os agregadores de podcast. Então, vai lá, encontra o episódio, faz a pesquisa e tá tudo certo. Retomando então a tua pergunta, Andressa, especificamente, sim, a gente sempre faz contrato com pais responsáveis ou tutores legais. Nunca, nunca, sob hipótese alguma, de nenhuma forma, pode figurar, pode aparecer como parte em um contrato alguém que seja menor de idade. Certo. Porque a gente já falou de contratos em outros episódios, né? Tu lembrou aí? Enfim, a gente já falou que tem os conteúdos das temporadas anteriores. Uma das temporadas foi sobre marketing de influência, então a gente já falou da necessidade de contrato com influenciadores, que é uma Uhum. coisa, né? Que a gente vai retomar, pincelar aqui de novo, mas dessa vez com um enfoque bem específico para esses influenciadores mirins. Porque no momento que eu sou influenciadora, maior de idade, eu estou fazendo um contrato, eu sei o que eu quero, o que eu espero do contratante, é um tipo de Tu é negociação, né? responsável pelos teus atos. Isso. Outra coisa é um pai, uma mãe que precisa, enfim, se responsabilizar, ou um tutor, né, ou um responsável legal que vai fazer um contrato, mas quem vai de fato aparecer lá e fazer a postagem, a publicação, o vídeo, é a criança, Uhum. né, e que nem sempre tem noção do que é um contrato, do que é um acordo, do que é a publicidade, Do enfim, que é do uma que ela está obrigação. fazendo. Às vezes para ela é só uma diversão, né? É só mais Sim, um vídeo, mas a coisa perfeito. vai tomando uma proporção, né? A gente vê crianças aí com dezenas, centenas, milhares de seguidores Uhum. que já são celebridades da internet e esse tipo de conteúdo acaba chamando a atenção das marcas, acaba chamando a atenção de agências e virando um negócio, né, para muitas Sim, famílias. sim, Então sim. vamos lá, Léo. A gente tem aí a nossa ordem de cláusulas e de questões para colocar sobre contratos. O que tu quer começar aí Vamos falando? começar então, que é importante. Sempre é o pai, mãe, responsável, legal ou tutor devem figurar como parte, mas isso não garante ou não enseja que não deva constar os dados da criança. Então, sim, precisa constar as informações do representante, quem é o representante legal, porque pode ser, por exemplo, por intermédio de uma agência. Então, a agência, com uma procuração, vai ser responsável legal da criança por aquele ato, para aquele contrato específico. Então, sempre a informação de representação, os dados completos do menor, tá? E é muito importante que tenha cópia tanto de documento procuratório, né, de caso de patrono, tem que ter documento dos pais ou responsáveis, precisa ter, em alguns casos, uma autorização de juiz também, isso nós vamos falar lá na frente, quando nós falarmos sobre trabalho
de crianças, por exemplo, participação nesses shows tipo The Voice Kids, MasterChef Kids, que não deixam de ser concursos artísticos e é a única possibilidade, plausibilidade, né, o único o momento aceitável de trabalho, para quem está nos assistindo no YouTube, estou fazendo aspas, né, de uma criança. Então, isso é muito importante. Cópia de documentos de todo mundo, especificação de representação legal de todo mundo. Isso é fundamental, tá? Descendo um pouquinho no contrato, seguindo o padrão brasileiro de contrato, pelo menos, a gente tem ali uma questão de discriminação do objeto do contrato. O que, que é isso? É quando a gente esmiuça quais são os produtos ou serviços que são previstos no contrato. O que está esperando que tenha que fazer, como é que vai ser feito, o que se espera que se complete, em quanto tempo. Então isso tudo tem que estar muito bem explicado ali, porque quanto mais esmigalhadinho esse assunto estiver, menor a chance de ter cantos obscuros ou que não incida a luz, porque aí pode ficar com aquela ideia de mas eu esperava que tu fizesse determinada coisa, mas não foi bem o combinado. Então, quanto maior for o parágrafo de objeto do contrato, melhor. Quanto mais detalhes, né? Quanto mais a gente puder esmiuçar o que se espera, né, de cada parte. Perfeitamente. E aí, Léo, eu já quero fazer um contraponto com outro item aqui, que seria a flexibilidade, né, desse contrato, porque dependendo da criança e da idade da criança, a gente não tem como dizer, ela vai fazer exatamente isso em tal termo e nessa hora ela vai andar daqui até ali e vai sorrir neste momento, ou seja, né, pensando num comercial, né, às vezes as agências querem que seja uma coisa roteirizadinha. Sim. E a criança, ela é criança, às vezes ela acordou na manhã, não tá a fim de fazer, e daí? Esse contrato também vai prever ter essa flexibilidade? Sim, é natural de um contrato desse, já é sabido em um contrato que envolve crianças, há uma flexibilidade, tem que ter uma flexibilidade, porque tem que atender o legítimo interesse da criança, porque acima de tudo, como tu mesmo colocou perfeitamente, ela é criança. Eu tiro por base, por exemplo, aqui em casa, né, o Arthur, ele tem uma rotina super estabelecida, exceto quando ele não tem. Né? A rotina dele sempre funciona, exceto quando ele não quer que funcione. Tem dias que ele acorda que ele simplesmente diz, vou subverter toda a rotina, danem-se vocês e seus planos, sabe? Claro que ele não fala desse jeito. Normalmente termina com ba, da, ga, mas vocês entenderam. Mas só com o olhar tu já capta que é isso aí. Então tu não pode ter previsibilidade, eu não posso exigir um comportamento dele, né? E mesmo assim, enquanto for criança, enquanto ele não compreender o que é um roteiro, um script, eu não tenho como exigir nada dele. Então a flexibilidade, ela é prevista em contrato, inclusive pausas para soneca, amamentação quando aplicável, lanche, entretenimento, diversão e abordagem não invasiva. Não vem com a câmera enfiar uma lente desse tamanho na cara da criança. Isso é uma abordagem invasiva. Mas é difícil. Esse é um problema dos adultos e vocês vão ter que entender como é que vocês vão fazer essa peça, essa arte, como é que vão fazer essas fotos. Isso é o problema de vocês, não da criança. Perfeito. Tá? Seguindo então. Também deve ficar muito claro lá na discriminação do objeto do contrato quais são as redes sociais. Como a gente está falando de micro-influenciador, de influenciador e mirim, desculpa, é importante identificar quais são as redes, porque pode ser que o conteúdo que eu produzo para uma rede não sirva para a tua peça de marketing, por exemplo, ou para a tua ação promocional. Então, quais as redes que tu espera que eu faça? São todas as minhas redes? São todas as plataformas? Como é que vai ser? O que se espera? E dentro disso a gente consegue também fazer um desdobramento, né? As especificações de quais peças, quantas publicações, que tipo de publicações, se é stories, se é reels, se é vídeos do TikTok, se são áudios, se são imagens para grupos de WhatsApp, que eu já vi que isso acontece também. Ações promocionais, por exemplo, com fotos da criança vendendo roupa em grupo de mães. Isso foi uma situação que chegou até mim. É possível, em que horário que acontece, como é que acontece, né? E se vai ou não identificar como publi. Nós falamos um episódio inteiro só sobre publi, lá na 2ª temporada. Então, quem tiver interesse em saber a nossa opinião sobre publi e as nossas orientações com base técnica,
volta 2 casas e enxerga lá na segunda temporada, ou ouve na segunda temporada, no episódio sobre sinalização de publi. E ainda pegando esse teu gancho, Léo, de plataformas, né? A definição da plataforma, ela vai ser importante também, porque dependendo do que se quer divulgar, da forma, né, que se quer fazer essa campanha, cada plataforma também tem os seus termos, né? Uhum. Então vai ter que adequar alguma coisa. Um sorteio num post no feed do Instagram é uma coisa que não pode. Uhum. Agora, um sorteio dentro de um grupo fechado, num grupo de mães, sei lá, no WhatsApp, acho que não tem problema, né? Não Sim, sim. existe um termo que esteja banindo isso. Então, dependendo do que vocês querem fazer, né? Do que a marca, o influenciador, né, vai propor, aí a plataforma também entra aí, porque tem ela os seus termos e as suas regras, né, também Uhum. específicas. Isso perfeitamente colocado, e isso também vale questão de definir certinho quais as plataformas, porque vai dizer também no contrato, e deve prever no contrato, se vai fornecer métricas ou não. Já vi contratos em que a empresa, por exemplo, não quer ter acesso às métricas, não precisa. Tem outras que trabalham com monetização em cima de métricas, então precisa abrir o perfil. Algumas não aceitam print, outras pedem acesso à conta. Tudo desde que esteja estipulado em contrato e de comum acordo, porque o contrato, vale lembrar, é um ato de vontade entre duas partes, né? Se tudo tiver no contrato, não fica ruim para ninguém. Então é muito importante que esteja isso tudo muito bem discriminado ali no contrato. Certo. E até aí a gente está falando de questões que são importantes em qualquer contrato também, né? Perfeito, perfeito. Claro que existe até um detalhamento maior, uma atenção maior quando se trata de crianças, Sim. né? E muitas vezes pais que não estão tão familiarizados com as plataformas, porque afinal de contas é o filho que está lá usando o TikTok ou usando o YouTube, e às vezes os pais precisam assinar o contrato com a agência, mas eles nem sabem muito bem né, das especificidades de cada plataforma ou de Sim. como a coisa acontece. Então é importante ter essa noção, né? O pai, a mãe ou o responsável legal se inteirar minimamente de como funciona isso, né? De como Sim. funciona essa relação de marcas, de agências, né? De quando se faz um contrato para alguma campanha e ter uma noção de como funciona a plataforma em si. Andressa, eu acho que é legal de a gente pontuar aqui que é um contrato dessa natureza, pelo menos ele é uma via de duas mãos. Porque tanto deve ser uma postura mais amigável e transparente da agência, quanto deve ter um mínimo de interesse dos pais também, né? Não dá pra dizer, sou ignorante no uso da tecnologia, então eu vou deixar. Eu acho que se tu tá buscando e se tu tá aceitando e fazendo isso, não dá pra deixar só a responsabilidade com a agência, ou com a Isso. empresa, ou com a loja. Tu tem que também se inteirar, buscar se informar, né? E para isso tem muita fonte de informação, muitos lugares que tu pode e que tu deve buscar essa informação. Se tu tá vendo hoje a integração e a interação da tua criança com as plataformas como um negócio, e então tu deve tratar como um negócio, tu deve buscar estudar, né, permear grupos, consumir conteúdos que agreguem a realização efetivamente desse negócio, né? Um outro ponto que eu lembrei agora de a gente conversar e de pontuar aqui, que é a aprovação de material promocional. Quando as marcas enviam conteúdo e é a recomendação, não deixar a criança criar muito, porque às vezes ela pode comunicar de uma forma que não é o esperado pela empresa. Por exemplo, quando tem uma propaganda, um slogan, sei lá, qualquer coisa. Então, a aprovação, ela também é bidirecional. Tanto quando a empresa manda, os pais aprovam, a criança reproduz, ou a criança cria, a empresa aprova, e aí os pais ou responsáveis publicam, postam ou permitem que aquele conteúdo tome o mundo. É muito arriscado aquela gravação de stories contínuo ou uma transmissão, uma live, porque tu não tem controle, tu não tem uma possibilidade de censura, no bom sentido da censura, né, desse filtro do que pode ou não ir pra rua, né, o que pode ou não, às vezes pode acabar sendo um marketing negativo para a empresa, Sim. né, quando tu lida com crianças. Faz parte e é do risco, é do jogo, é do negócio. Mas se os riscos forem calculados, pelo menos a gente está ciente deles.
Isso é o melhor, se a gente puder optar, né? O melhor seria optar por gravar algo que possa ser editado depois, que tu tenha tempo de produzir, de mandar para aprovação, do que fazer uma live que tu não tem controle, e aí é uma criança, tem menos controle ainda. Uma outra coisa, né? Tu falou de os pais terem que buscar, e não é bem assim só dizer, não, eu não entendo, então, ok, tem uma agência. Muito cuidado, né? Porque tem muitas agências de publicidade, elas estão trabalhando para a marca, elas recebem da marca e elas mandam um contrato pronto que, na maior parte das vezes, só prevê o que interessa para a marca. Isso E aí. nem sempre tem ali as cláusulas que vão proteger a criança, o jovem, o adolescente. Perfeito. Então, uma das atitudes, né, que pode ser tomada pelos pais, pelo responsável legal, é pegar aquele contrato. Bom, eu não entendo nada, então eu vou mandar para alguém especializado, algum advogado ou alguma empresa da área jurídica para avaliar esse contrato, para avaliar isso, para ver se tá ok para os meus interesses também, né? Para conseguir assegurar que o meu filho, a minha filha, né, esteja protegido, né? Perfeitamente colocado. Seguindo, então, cláusulas que eu acho que são imprescindíveis, que não podem fugir, que precisam de mais atenção, no caso de influenciadores mirins. Direito de imagem. Quantas vezes né, o rostinho bonitinho da criança daqui a pouco vira um meme fofo de bom dia no grupo da família? Uhum, Quantas vezes a gente já não recebeu de uma tia lá no WhatsApp uma foto de um bebê? Que tu não faz a menor ideia de onde é que surgiu, mas esse bebê é alguém, uhum. alguém tirou a foto desse bebê Pois e é. acabou parando e circulando em grupos de WhatsApp. Às vezes vira até conteúdo comercial, né? Vai parar Sim. num flyer, vai parar num outdoor, vai parar em outros lugares. Então, o que que tu poderia dizer sobre o direito de imagem? Direito de imagem, ele deve ser específico. Como é é um direito que a gente chama personalíssimo, né? O direito sobre a tua imagem, só tu pode versar sobre ele. Só tu pode dispor da tua imagem. Então, o direito personalíssimo de imagem de uma criança é a mesma questão. Só que a questão é que envolve o consentimento dos pais. E o consentimento tem algo muito legal. O consentimento pode ser revogado. Então, a gente estabelece em contrato que vai ser a arte, vai ser para uma peça promocional, tal, assim, assim, assado. E aí o direito de reprodução disso é baseado em um consentimento da família. Por qualquer motivo, perdeu-se o interesse, revoga o consentimento, a agência, a empresa tem o dever, não é nem o direito, é o dever de cessar o uso, remover e, dependendo do quanto foi utilizado indevidamente, indenizar o dono da imagem. Porque com imagem, voz e esses direitos personalíssimos, a gente não brinca. Certo, perfeito. Agora, seguindo, exclusividade. E aí, para falar de exclusividade, eu vou pegar um exemplo, dois exemplos, assim. Eu lembro de um mais recente, né? De uma influenciadora né, cuja filha, influenciadora Mirim, recebeu uma proposta para fazer campanha para uma papelaria. Mas ela trabalha com material escolar, ela compra diversos tipos de materiais, né, de papelaria, de itens desse segmento. Ela não compra só de uma marca, ela não usa só uma marca. Uhum. Então, naturalmente, ela vai escolher aqueles produtos de uma empresa, mas eventualmente vai comprar produtos de outra empresa. E aí, para negociar essa divulgação, eles teriam que ter em contrato uma cláusula de exclusividade, caso a marca queira, não, ó, tu vai usar os meus lápis de cor, vai falar dos meus lápis de cor e tu não pode ser vista postando, fazendo post em stories, fazendo vídeo, enfim, usando lápis de cor da concorrência. Perfeito. E assim é com tudo, assim, se tu for pensar em criança, os brinquedos, né, que tu compra por Arthur, tu não compra de uma marca só, tu vai comprar Uhum. de várias marcas, De vários tipos acordo com o meu diferentes. interesse. E de acordo até com a idade, a criança vai crescendo, vai gostando de outras coisas, então tu não pode. Eu acho que é até mais complicado trabalhar com exclusividade, né? Quando é criança, quando é jovem, que tá experimentando várias coisas, inclusive, né? Perfeito. Enfim, tá usando e abusando da criatividade, descobrindo todas as marcas e as possibilidades.
Então, o que tu conseguiria colocar sobre exclusividade no Exclusividade, ela tem contratos? duas questões bem específicas. Primeiro, ela deve ser remunerada. Tu quer exclusividade, tu tem que pagar por isso. E a exclusividade, ela tem um prazo. Por quanto tempo? Tu não pode me amarrar de não falar das canetinhas da concorrência por 6 anos, né? Tu não pode me amarrar de não falar. Tu pode me amarrar em dizer, pelo menos depois que nós terminarmos o nosso contrato, 2, 3 publicações antes de tu fazer propaganda da concorrência. Tu pode evitar ou me remunerar para que eu não faça propaganda de uma concorrência da cidade, ou da mesma quadra, ou concorrência direta. A concorrência, a exclusividade, ela existe, ela pode ser utilizada, mas ela deve ser pactuada e remunerada, tá? A exclusividade não pode ser um fechador de portas, muito pelo contrário. Se tu quer que eu seja exclusivo teu, tu deve me dar uma contrapartida que seja muito vantajosa, porque tu tá me tirando a possibilidade de eu pegar outros trabalhos, logo tu deve me remunerar por isso. Quanto? O quanto tu acha que eu valho, né? Aí a gente faz uma diferença, o quanto eu acho que a minha exclusividade vale, menos o quanto tu acha que vale, e aí a gente chega num meio termo, né? A gente faz um bem bolado. Mas essa questão da exclusividade é muito importante que seja presente em contrato e que seja muito discutida. Porque depois que o contrato tiver assinado, não dá para chegar dizendo, não, mas é exclusivo, tu não pode fazer com outra marca. Existe um tempo, um prazo que seja mais praxe, assim, em contratos, em cláusulas, de tempo de exclusividade? É geralmente 1 ano? É geralmente 6 meses? Ou Tá, normalmente a varia muito? exclusividade, ela tá muito vinculada a cláusulas de sigilo, tá? Porque às vezes recai uma cláusula de sigilo sobre um contrato que estipula uma exclusividade, tá? Vamos trazer exemplos aqui que são para adultos, tá? Não, fugindo do tema um pouquinho. Para adultos, por exemplo, a Nike, a Reebok, eles fazem contratos por 2, 3, 4 anos de exclusividade com atletas. Então, eles são remunerados por isso e para isso de acordo, né? Para influenciador mirim, adaptando as devidas proporções, um contrato limitando a X publicações, a X meses, semanas, talvez, depende do alcance, depende da conversão, depende do valor do contrato. Se nós estamos falando aqui, Andressa, voltando ao exemplo da influenciadora, que eu também tive a grata surpresa de atender, que fala dos materiais escolares, o kit em questão dos materiais escolares, ele tinha um valor irrisório, tá? Talvez, se quisessem pagar uma exclusividade para ela, sairia muito mais caro exigirem essa exclusividade do que investirem esse tempo e essa grana. Se reinvestissem esse tempo e essa grana nela, em outras ações promocionais, certamente ela teria valido a pena. Foi um pensamento talvez muito pequeno da parte da empresa em, primeiro, achar que a dimensão da sua marca era muito maior do que eles realmente são, e segundo, tu tá falando de um objeto ali, de um objeto do contrato de um valor irrisório. Então, talvez menos. E claro, por um prazo maior, paga-se mais, né? Se Com eu quero tua certeza, com exclusividade por certeza. mais tempo, a gente vai ter que negociar um valor maior. Perfeito. Não tenho muito, não sei, estamos começando, vamos começar pequeno. A marca não tem muito para investir, bom, então vamos falar de uma exclusividade aí de semanas, de um mês, de meses. Começa pequenininho para depois tentar construir um relacionamento com a marca e ver se vai dar certo para depois botar 1 ano, 2 anos, tempos maiores, né? Exato. Eu particularmente não gosto da cláusula de exclusividade. Eu acho que normalmente ela é abusiva, ela é mal direcionada e ela é feita para outras ações promocionais, não para redes sociais. Porque E eu diria que desculpa te interromper, mas para influenciadores mirins, para esse tema específico nosso aqui, eu acho que até não cabe, né? Porque a criança, ela tá descobrindo muita coisa. Ela tá crescendo e assim, a cada mês ela muda. Muda de Exato. opinião, muda de vontade, muda de gosto. Então, tu deixar ela atrelada por muito tempo em uma coisa, quem vai dizer se daqui 1 semana, 2, ela já não vai mais, ela já vai estar de saco cheio Mudou o daquelas gosto. canetinhas e daí já lançaram outra fluorescente e ela quer aquela. Sim. Né? Então é difícil. Bom, aí eu acho que seguindo a nossa linha aqui, a gente vai falar agora sobre as permutas, né? Porque
tem que exigir um contrato mesmo em permuta, porque não é porque eu te dou um objeto, eu te dou um recebido, um mimo, que tu vai... que é garantido que tu vai fazer algo, né? Ou que se espera que tu faça algo. E se o que tu fizer talvez não vai bem a favor do que eu tava pensando, a gente não deixou claro o que nós queríamos um do outro, né? Então, e também pode existir a possibilidade onde chega um recebido para um influenciador mirim, por exemplo. Que daí não é permuta, né? Vamos deixar bem separado. Vamos deixar bem separado. Perfeito, porque permuta é um acordo. Perfeito. E está sendo pago. Perfeito. Só que ele está sendo pago com produto ou serviço. Permuta é a troca. Recebidos, presente é outra coisa. Coisa. Perfeito. Então, tem um episódio sobre isso na segunda temporada. Sim, mas vamos rapidamente, então, agora. Primeiro, permuta. Né? Precisa deixar claro também, porque afinal de contas eu estou recebendo um produto e tu, como marca, né? A marca vai receber divulgação. Perfeito. E aí, Léo, como é que o que muda num contrato em permuta, assim? Tá. E tem algo que se sobressai no caso de influenciadores mirins? Nesse caso específico, o contrato de permuta ele é um contrato de troca, né? A troca tu pressupõe que alguém dá e alguém recebe, né? Mas nesse caso tu só tá trocando o recebimento de valor pecuniário, dinheiro, por produtos, por serviços, por ingressos, por, enfim, qualquer que seja. Não tem muita diferença nesse aspecto, mas devemos atentar que existe a possibilidade da criança não estar disposta, não querer, não fazer uma ação dessas. Por exemplo, chegou aqui, rolou a permuta, mas a criança não encanta de fazer. O produto que chegou, a roupa que chegou para ela não gostou, ela não vai usar. Então, logo, a remuneração da marca já não vai me servir, né? Porque... Ou a marca pode recolher o produto, ou pode estar pactuado lá no contrato, no termo de permuta, o que vai acontecer, se vai trocar o produto, se vai rolar uma cláusula penal, ou se vai rolar multa, depende, cada contrato é um contrato, tem que ser analisado, mas não existe uma grande responsabilidade, não existe uma obrigação da criança executar algo que ela não esteja de acordo com fazer, lá que a gente falou lá no começo, consentimento. Isso, e nessa questão, quando se ganha em produto, precisa ser um produto ou serviço que a criança vai utilizar, né? Então, às vezes sei lá, um cursinho de inglês que tá dando para o influenciador mirim, que tá fazendo e falando daquele cursinho, que é alguma coisa que a criança já faria, o jovem já estaria fazendo, estaria pagando e tá ganhando, e aí é bom para os dois lados, porque a família não está investindo no cursinho, o cursinho está dando as aulas gratuitamente, entre aspas, está dando sem custo, né, sem cobrar da criança, cobrando em divulgação. Perfeito. E aí deixar bem acordado ali, mas precisa ser uma coisa que o lado do influenciador queira, né? Sim. Porque já teve casos, puxando para um exemplo, já teve casos de uma mãe que o filho fez várias fotos lá, serviu para uma campanha de modelo, enfim, e aí ela ia ganhar roupas para o filho, mas no momento de escolher as roupas na loja, não podia. Tinha que ser as roupas que a dona da loja já tinha selecionado lá, que no fim eram roupas que o filho nem gostava, nem ia usar, numa cor que o filho não gosta, enfim. Então, já não valeu a pena, né? Já teve um grande problema por ali. Então, tu sabe, Andressa, evitar esse tipo de situação, né? Perfeito. Tu sabe que eu já acompanhei um caso, e aí é aquilo que a gente sempre fala, né? A zona cinza do contrato. Que a criança efetivamente não ganhou, nada pela ação promocional. Quem ganhou foi os pais, eles ganharam day spa, não sei o que, para a criança promover o uso do espaço recreativo de um hotel. Então, tudo bem, se tá de acordo, né, como é que é imoral? Talvez. É ilegal? Não é. Porque tá rolando uma contraprestação. Só que a parte em questão, quem tá ganhando, é o responsável e não a criança. Se a criança tá tudo bem com isso, se ela não precisar de uns anos de terapia depois, tudo certo. Né? Mas já vi mais de um caso onde quem ganha são os pais. E dependendo da situação, dependendo de como fluem as coisas, pode ser interessante. Melhor do que às vezes ganhar uma tranqueirinha, uma quinquilharia que vai ficar empilhada em casa.
né? E muitas vezes a gente fala influenciador mirim, mas às vezes tem toda uma gestão, né? Eu sei de casos de YouTubers que a mãe grava, o pai edita, a filha só. Uhum. É toda uma. A família vira tipo um veículo de mídia, uma É um agência mesmo CNPJ. de. É. Então todos fazem aquele serviço, se engajam e não é qualquer videozinho, são vídeos super produzidos. Sim, Então aí é a família mesmo, né? Não é o influenciador é aquele que aparece, mas no fim das contas toda a família está se envolvendo e trabalhando. E aí, sim, sim, enfim, sim. entram num consenso e Sem daí é julgamento da nossa parte, né? sem julgamento da nossa parte. Vamos falar agora, rapidamente, também, sem. Acho que não precisa a gente se alongar tanto, porque assim como a permuta, a gente já falou disso, já tem outros episódios falando disso, mas a mídia espontânea, que é esse recebidos, Perfeito. que é no momento que não tem acordo nenhum, chegou na Uhum. minha casa um presente da marca, ponto. Sim. Né? A marca não disse, vou te mandar e daí tu posta, vamos entrar num acordo, tu quer tal coisa, eu te mando, então tu me dá. Não, não teve. A marca só solicitou o endereço porque temos um mimo para te entregar. Uhum. Geralmente é um mimo surpresa, então tu não sabe o que vai chegar para ti. E Certo. aí chega aquela surpresa para a criança e a criança detestou. Ingrata surpresa. Ingrata surpresa. A criança não gostou, é um doce que a criança comeu, passou mal ou vomitou, não curtiu, né? Tá. Deu ruim no presente. Não é obrigada, a criança não é obrigada, nem a família, nem ninguém é obrigado a fazer algum post, enfim, que seja para agradecer a empresa. Pode mandar um direct para a empresa dizendo, recebemos aqui, valeu. Aham. Mas ninguém é obrigado, nesses casos, a fazer post de unboxing, de recebidos. Não é. É isso. Não Tal qual o gostou, não adulto. curtiu, passa Isso aí. reto. Isso aí, Tá? Isso perfeito. tem que ficar bem claro. Isso não é permuta. Permuta é uma troca. Eu quero isso e te dou isso. Eu quero tal Isso. coisa de ti e te dou algo em troca. No momento que eu recebo um presente, é um presente. Eu Uhum. posso jogar no meu armário aquele presente lá no fundo do armário e não usar, e não querer nem divulgar para as pessoas, porque eu não curti, né? E a empresa não pode me obrigar a falar sobre. Então, a empresa, no momento que ela manda, pode mandar boneca do tamanho que for, pode ser aquele, sabe, aquela montanha Aham. russa que tu monta em casa, a casinha da boneca enorme. Se isso foi presente e ninguém entrou em acordo nenhum antes, bom, se a marca tá te mandando um presente de R$ 1.000, de R$ 2.000, de mais até, e a criança não gostou, não curtiu, não tá afim de gravar, não precisa. Isso aí. Assina embaixo. Tá. Seguindo então. Cláusulas de suspensão da conta. Quando a gente fala de influenciador mirim, sempre tem o fantasma pairando da suspensão da conta. Por quê? Nós sabemos que, em tese, essas contas não são permitidas nas redes sociais, tá? E aqui eu já vou abrir um parênteses para avisar que eu e a Andressa estamos disponibilizando de forma totalmente gratuita, tá? No site que vai estar na descrição do episódio, tá? Em momento oportuno vai ser liberado uma cartilha informativa para influenciadores mirins. É a primeira versão dessa cartilha que tem muito conteúdo. Eu tive acesso a ela hoje e a cartilha, nossa, longe de mim dizer que tá excelente, porque fomos nós que fizemos, mas ela tá excelente e fomos nós que fizemos, né? Tá realmente Eu tive legal. acesso a ela, é ótimo, né? Porque tu, inclusive, produziu, respondeu as coisas. Mas, enfim, todas essas dicas que a gente vai dar, que vai virar um episódio específico também, muitas delas, mas ali tá, enfim, tá esmiuçado, tá direto ao ponto. Uhum, E a gente vai ter um episódio falando de suspensão de conta também, né? isso. Esmiuçando também um pouco mais sobre quem pode, quem não pode. Na verdade, até 14 anos Até não 14 anos, em pode ser tese, não responsável. poderia utilizar redes É, sociais. A gente se vale de um jeitinho, que não é bem brasileiro, porque o mundo inteiro faz, né? Mas é um jeitinho é. de dizer que a conta é monitorada ou gerenciada pelos pais, para a plataforma não punir. A plataforma acredita na mentira que a gente conta e todo mundo segue bem produzindo e gerando bastante conteúdo e engajamento por aí. Tá? Mas vamos lá, o contrato ele deve conter uma cláusula de suspensão da conta. Imaginemos nós, Andressa, a gente celebra um contrato onde tu vai me pagar R$ 5.000 por mês para fazer publicação para tua marca. Gostaria. Mas
No primeira semana, a minha conta é bloqueada e tu já me pagou. E agora, José? O que a gente faz? Eu vou botar no meu perfil pessoal, que tem 1/15 do engajamento da conta do meu filho, eu vou colocar no perfil dele, mas como é que eu vou honrar com isso? Como é que eu faço para te devolver? Mas eu já produzi uma semana de conteúdo, como é que fica? Então é importante que o contrato tenha uma cláusula prevendo responsabilidades, punições, suspensão, prazo, apoio jurídico, né, que tenha alguma coisa sendo discutida ali, caso a conta seja suspensa. Em dezembro, eu tive uma enxurrada de casos que entraram para mim, para minha equipe, com contas suspensas. Muitas contas com contratos ativos, com contratos de publicidade, de divulgação. E como é que ficaram esses casos? Muitos deles, por óbvio, estão sob sigilo, mas a maioria a gente teve que reanalisar os contratos e identificar onde é que estavam as cláusulas que poderiam ensejar que a gente encerrasse esses contratos, porque algumas contas não voltaram até agora. Na semana passada, inclusive, nós tivemos várias contas que foram restauradas, né, que tivemos sucesso na restauração das contas, então os contratos que estavam sobrestados, pendentes, vão poder voltar a ser executados. Mas outros foram encerrados, teve multa, teve choro, teve gritaria, teve desespero, mas porque principalmente não estava previsto. Dá para fazer uma analogia muito simples, Andressa, muito reducionista, dizendo os contratos até o início do ano passado não previam uma cláusula de pandemia. Agora, todos os contratos prevêem cláusulas de pandemia. Os contratos de influenciador mirim, adaptadas às devidas proporções, é a mesma coisa. Eles têm que e devem ter uma cláusula de suspensão de conta, de indisponibilidade de conta, de encerramento de conta, tá? Então é muito importante que contenha isso. Isso aí, porque aí ele também se isenta de alguma forma, dizendo, eu estou afim de fazer determinado trabalho, a gente está de acordo, porém, se a plataforma não me deixar, né, suspender, a gente vai precisar, vai ter uma quebra de contrato ali, mas, poxa, ao menos tu estipula que tu só vai devolver o valor se tu já recebeu, ou se tu não recebeu, também não paga multa. Essa suspensão, como o Léo falou, ela em alguns casos pode ser revertida, outras não, e aí sobre isso a gente vai tratar com mais detalhe num próximo episódio, né? Uhum. Agora, Léo, acho que para fechar, vamos pegar um ponto assim que a gente sempre trabalha quando fala de influenciador mirim e que tu já tratou lá no início, Uhum. sobre quando entra juiz nesse processo aí, estatuto da criança e do adolescente, a questão do trabalho infantil, Perfeito. onde que precisa de uma autorização de juiz ou não, isso precisa estar em contrato. Tá, nós vamos falar isso especificamente, vamos esmiuçar isso em outro episódio. Então hoje uma pincelada aqui. Trabalho infantil não é permitido, salvo em ações artísticas, mediante autorização de um juiz que deve fazer entrevistas, conversa com os pais, entender se os horários não são conflitantes com escola, tem que ter comprovação de escola, de frequência escolar, de notas também. Então não é qualquer criança que está apta, ela tem que estar regularmente matriculada em escola, frequentando com notas condizentes, tem que ter toda uma avaliação social dessa criança para saber se não vai ser um impacto negativo na vida dela essa destinação à vida artística, por assim dizer, para participar de um programa tipo MasterChef, The Voice, que ocorrem normalmente as gravações em finais de semana para não ter conflito com o horário escolar, mas algumas situações, enfim, como a menina Maísa, por exemplo, que era a queridinha do SBT, não terem nenhum tipo de conflito ou um problema que possa ser gerado ali na frente. Então precisa dessa autorização do juiz, com pais responsáveis, tem que ser procedido com entrevista com assistência social, Ministério Público, acompanhado por um advogado, há toda uma burocracia para tu permitir que a criança trabalhe. E principalmente o valor percebido pela criança, o dinheiro, vai para a conta da criança e não para a conta dos pais, que podem dispor de uma parte para cobrir as despesas da criança, mas em geral esse dinheiro fica lá guardadinho, rendendo, esperando para que a criança possa desfrutar dele, porque é o valor que ela recebe, o salário, é fruto do trabalho dela, então só ela pode desfrutar daquele valor. Tá, mas isso entra de alguma forma no contrato?
Sim, deve ser previsto no contrato. Quando a situação do contrato ensejar trabalho, trabalho fotográfico, trabalho externo, uma Vai, apresentação, vai anexar dependendo. essas notas, essa questão Isso, do currículo escolar, vai anexar a autorização do juiz, isso tudo vai anexo ao isso contrato, tudo digamos vai assim. anexo e é condição de existência do contrato, né? O contrato só Tá. vai poder ser Sim. assinado se tu tiver autorização do juiz. Senão, o contrato é Existe. inepto. Tá. Na prática, Léo, a gente sabe que isso acontece muito com as crianças lá que fizeram as Chiquititas, que fazem as novelas, que ficam em programas de TV que duram meses, mas é uma marca querendo um post ou um vídeo no YouTube, um post no Instagram de um dia, uma coisa simples. Ah, os pais precisam recorrer ou precisam se preocupar com isso? Geralmente vão atrás disso? Não vão atrás disso, não é estritamente necessária, não é condição de existência para Uma uma coisa atuação pontual, muito rápida, né? pontual. Isso, não, É. não, não. Quando a gente fala em trabalho, a gente fala em recorrência, subordinação, a gente fala em trabalhos por uns períodos maiores, por uma quantidade de tempo delimitada. Tu tem obrigações dentro daquilo, tá? É tudo uma questão, é um pouco mais complexo. Para trabalhos Uhum. pontuais, para os contratos como todos que a gente elencou agora, para todas essas cláusulas, para contratos dessa natureza, especificamente de ações promocionais, não precisa da parte da autorização do juiz, do Ministério Público. Mas fico alerta, né? Porque às vezes é uma campanha que se torna recorrente, muitas Uhum, crianças viram embaixadores da marca tal, uhum. né? E aí precisam frequentar a loja, ou ir em tal lugar, ou posar para fotos todos os meses, né? Ou com alguma frequência, enfim. Então, nesse caso, é bom averiguar se não está Isso aí, precisando se adequar a essa, perfeitamente. né? Eu Essa sempre digo necessidade de ir que para juiz, de, enfim. é muito importante que surgiu alguma dúvida, sai muito mais barato tu buscar uma assessoria para alguém te orientar sobre um contrato do que tu assinar um contrato e depois tu ter uma bucha enorme para resolver. Sempre sai mais barato. Então, vale a pena um pouquinho de esforço, despender um pouquinho de esforço, de investimento Uhum. para se blindar e tá muito tranquilo quanto a isso. Querendo ou não, nossos bens maiores são os nossos filhos e a gente definitivamente não quer meter eles em nenhuma enrascada. Maravilha. E assim a gente fecha o primeiro episódio da quarta temporada. Se vocês ouvintes ou quem está nos assistindo pelo canal da RS Bloggers no YouTube tiver mais alguma dúvida sobre contrato, deixa nos nossos canais, que pode ser ou comentando no canal da RS Bloggers lá no YouTube. Quem está nos escutando pode acessar o nosso e-mail, né, pelo influcast.com.br ou no Instagram, @escuteinflucast, ele pode mandar direct, que tanto eu quanto o Léo a gente tem acesso às mensagens por ali e respondemos todo mundo. Então, deixem aí as questões de vocês. Nos Uhum. sugiram pautas também, a gente já tem uma série de pautas para esmiuçar, para falar ao longo dessa temporada aí de influenciadores mirins, mas toda sugestão é bem-vinda, deixem as suas perguntas também com a gente. Uhum. E é isso, Léo. Temos também o Isso. financiamento coletivo, né? E isso, nosso financiamento coletivo lá no PicPay, @influcast, tem lá, paga um cafezinho pra gente, vamos trocar uma ideia. Isso A aí. gente tem também, e eu vou pedir a licença aqui para fazer jabá do meu grupo de mentoria, tá? Tem lá no meu site as informações, leonardozanata.com. É um grupo de mentoria VIP para perfis mirins, voltado exclusivamente para pais. Não é para influenciador, não é para criança, são para os pais de influenciadores. Então entra lá, lê todas as informações, o grupo é bem bacana, é no Telegram, bastante conteúdo exclusivo, inédito, riquíssimo, bastante coisa que acontece, eu gravo o vídeo, já disponibilizo lá. O investimento é baixíssimo, menos que uma assinatura da Netflix. Vem fazer parte do grupo, envia para quem tu acha que pode aproveitar esse conteúdo. Muito obrigado, Andressa, muito obrigado para quem nos assistiu e nos ouviu até aqui e até a próxima. Até a próxima. A gente vai deixar os links na descrição, inclusive da nossa cartilha, né, que a gente mencionou. Então tá tudo aí. Até o próximo episódio. Até Tchau, a tchau. próxima, tchau, tchau.